de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Nele nós recebemos todas as coisas. Vamos ler mais um texto? Romanos capítulo 9, abra aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 9, versos 6 até o 8. Vejam o que diz. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Amém? Ficou claro? Então, quando você já parte de um pressuposto equivocado, é lógico que tudo que você vai construir em cima desse fundamento será problemático. Só que não adianta você tentar consertar a casa se você não conserta o fundamento. Entendeu? Então, por isso nós entramos nessa questão aqui em primeiro lugar. Entendendo agora que Israel e igreja são exatamente a mesma coisa, que Antigo Testamento e Novo Testamento, eles se completam, se complementam, e mais, tá? E mais. Um testamento, ele só passa a ter validade de verdade quando? Quando que um testamento passa a valer de verdade? Quando o testador morre. Aqueles que dizem que o Antigo Testamento perdeu validade na morte de Cristo, não sabem nada de testamento. Muito pelo contrário. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento só passou a ter validade de fato com a morte de Jesus. E ele é complementado pelo Novo Testamento. Essa dicotomia, ela é inaceitável, é absurda, e eu até explico para aqueles que estão nos visitando, evangélicos, eu até digo mais, para explicar algo para você. Não são todos os evangélicos que acreditam nessa divisão de Antigo e Novo Testamento. Os evangélicos reformados, temos aí alguns da linha calvinista tradicional, batistas tradicionais, eles não creem nisso. Inclusive defendem a lei de Deus. Lógico que não vão defender o sábado, mas eles acreditam ainda na validade da lei, na perpetuidade da lei. Essa história de divisão de Antigo e Novo Testamento, de obra para o Antigo e de graça para o Novo, isso vem com a nova doutrina do dispensacionalismo. E hoje é defendido pela maioria de pentecostais e neopentecostais. E nós estamos vendo que isso é um problema. Biblicamente não suporta, tá? Não suporta os versículos bíblicos. Mas então, irmão Jefferson, o que a Bíblia então fala sobre o arrebatamento secreto? Será que existe versículos que aprovam isso, que fundamentam isso? Vejamos primeiro que a Bíblia ela mostra contra essa doutrina, tá? Porque a maioria dos textos apresentam isso. Vejam o alerta que Jesus fez contra os crentes no arrebatamento secreto. Mateus 24, verso 26 ao 27. Ele vai dizer assim: portanto, se vos disserem, eis que ele quem? Jesus, está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, se alguém disser para vocês que eu vou vir secretamente, escondido, que eu vou vir lá escondidinho no interior de uma casa, não acredite não. Porque a minha vinda, vai dizer no versículo 27, será como um relâmpago, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Pergunto, quão escondido está um relâmpago quando ele atravessa do Oriente até o Ocidente? Nem um pouquinho escondido. É completamente visível e ainda mais barulhento, é ou não é? É bastante barulhento. E a vinda de Jesus, além de ser visível, será bastante barulhenta, porque a palavra diz que trombetas soarão lá dos altos céus. E serão trombetas literais. Existem alguns hoje, infelizmente, que influenciados pela teologia liberal do século XIX, século XX, início do século XX, já duvidam da segunda vinda de Cristo literal. Mas graças a Deus, nós como igreja adventista, essa é a doutrina que nós mais defendemos. Porque no nosso nome, nós carregamos a esperança que temos de que Jesus virá pela segunda vez, literalmente em poder e grande glória.
Essa doutrina é a razão da nossa igreja e nós cremos literalmente nessa doutrina. É por isso que quando vemos essa visão dispensacionalista, isso afeta profundamente a nossa missão. Porque nós cremos na vinda literal e que não há absolutamente nada de secreto. Mas eu fiz um comentário, eu não sei se você chegou a prestar atenção nisso, de que um dispensacionalista, ele acredita que segunda vinda e arrebatamento são duas coisas distintas. Então não adianta você vai pegar, eu me lembro certa vez, peguei o texto, que diz assim, que Jesus ele vem nas nuvens e todo olho o verá. Sabe o que eles diziam? Não, pera lá. Aí está falando da segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda dele, todo olho verá. Mas no arrebatamento, não será assim. Entendeu? Então, primeiro nós precisamos convencê-los também de que arrebatamento e segunda vinda são eventos conjuntos. Um é paralelo ao outro. Será que a Bíblia mostra isso? O que vocês acham? Sim ou não? Deus deixa a gente na mão? É claro que não. Todos aqueles que querem crer na verdade, a verdade está na palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 ao 17. Vejamos então o que diz aqui o texto. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aí vem o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então o texto está explicando aí o seguinte, quando Jesus voltar, é a vinda dele, porque o texto diz bem claro, está lá no versículo 15, ele já começa dizendo, nós os vivos que ficarmos até a sua vinda. Então ele diz que esses que estiverem vivos, eu não sei se você sabia, mas tem pessoas que quando Jesus voltar, elas terão o privilégio de não passarem pela morte. Verão Jesus vindo nas nuvens do céu sem morrer e terão uma experiência semelhante à de Enoque. E qual foi o outro que foi para o céu sem morrer? Elias. Então haverá um grupo de pessoas assim. Só que Paulo está dizendo que esse grupo de pessoas, eles antes de se encontrar com Jesus, primeiro, o Senhor Jesus vindo nas nuvens, ele dará uma ordem. E essa ordem será dada para que mortos ressuscitem. Quando os mortos ressuscitarem, eles se reúnem, ainda aqui na terra, juntos com os que estiverem vivos, na segunda vinda. E olha o que vai acontecer no versículo 17. Depois do quê? Dos mortos ressuscitarem e se juntarem com os vivos, depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pergunto, arrebatamento e segunda vinda acontecem juntos, sim ou não? Com certeza, o texto está bem claro aí. Diz que Jesus vem, ressuscita os mortos, junta os mortos ressuscitados com os que estiverem vivos. Depois que os dois grupos estiverem unidos, aí finalmente eles são arrebatados. É por isso que eu digo que a doutrina do arrebatamento é bíblica ou não é bíblica? É bíblica, está na Bíblia a doutrina do arrebatamento. Tá? Só que não da maneira como os dispensacionalistas ensinam. O arrebatamento só ocorre na segunda vinda e quando os mortos ressuscitarem e forem juntos com os vivos para o reino dos céus. Próximo ponto. Você acha que Jesus vem em espírito ou ele vem em pessoa, quando ele vier nas nuvens dos céus? Espírito ou pessoa? Em pessoa. E qual é o texto que nos ajuda a compreender isso? Está aqui. Lembra quando ele estava no Monte das Oliveiras? Quando ele, depois de passar 40 dias com os discípulos, ele vai no monte, aí ele começa a subir para os céus. Neste momento, descem dois anjos. A história desses dois anjos, inclusive, é fantástica. Eu sugiro para aqueles que ainda não leram o que Ellen White fala no Desejário de Todas as Nações, que leiam. É muito bonita ela explicando por que esses dois anjos vieram e a abnegação que está presente no coração desses dois anjos que vieram consolar o coração dos discípulos. Mas eles dizem o seguinte aqui no versículo 11. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu,
virá do modo como viste subir. Então Jesus vem exatamente como ele subiu. Pergunto, Jesus subiu em espírito ou em corpo? Em corpo, visível, não foi? Então ele vem visivelmente também. Porque os anjos disseram, ele vem assim como ele foi para o céu. Lembra? Aí alguns poderiam dizer, não, mas ele era um espírito, e como os discípulos tinham visão espiritual, eles viam Jesus. Errado. Porque quando Jesus ressuscitou, e ele apareceu para os discípulos, lembra que ele pediu para os discípulos darem a ele um favo de mel e um pedaço de pão, e ele disse assim, um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Então ele não era um espírito, ele ressuscitou em corpo, literal, com braços, com mãos, com pernas. É lógico que o corpo de Jesus foi glorificado, ele tem um corpo glorificado agora. Mas isso é tão verdade que a palavra do Senhor ela mostra que inclusive as marcas do Calvário seguirão acompanhando o Senhor Jesus por toda a eternidade. Ele terá as marcas do Calvário sobre si, porque ele ressuscitou em corpo. Diferente, você vê, né? É difícil nós usarmos esse termo, mas poderíamos dizer que foi até uma troca injusta. Eu, por exemplo, tenho um defeitinho na minha orelha aqui, um defeito de fábrica, né, quando eu nasci, e esse defeitinho me acompanha. Tem minha orelha aqui meio, nunca lutei UFC, mas ela é meio amassada aqui em cima. E quando eu ressuscitar, se eu morrer e Jesus voltar, e o meu corpo for transformado, esse defeitinho aqui vai sumir. Mas curiosamente as marcas no corpo de Jesus o seguirão acompanhando por toda a eternidade. E tudo isso por amor, por misericórdia de nós. É fantástico o plano da redenção, né? Que troca injusta, queridos, que troca injusta. Mas por amor ele fez isso por nós. Vamos à próxima pergunta. Jesus virá antes ou depois da tribulação? Porque essa é uma outra crença dispensacionalista. Como eles creem que a igreja será arrebatada, os 7 anos que começam aqui na terra, tem 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Esses 3 anos e meio de tribulação, eles dizem que é uma espécie de uma repescagem. Os que ficarem aqui, eles terão a segunda chance. A igreja já foi arrebatada, os que ficarem aqui têm uma chance agora de ir de novo para o céu. É uma espécie de uma nova oportunidade que Deus dá para eles. Mas será que Jesus vem antes da tribulação? Ou depois dela? Mateus 24, verso 29. 29, 30 e daí o 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Agora vem o versículo 30, olha só que claro. Então, o que significa esse então? Depois do que aconteceu anteriormente, ou seja, logo em seguida da tribulação, depois aparecerá no céu o sinal do Filho. Então a segunda vinda vem antes ou depois da tribulação? Depois da tribulação. Agora salte para o versículo 31, aí na sua Bíblia agora, versículo 31. Olha o que vai acontecer. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais farão o quê? Quem já abriu aí o texto? Esses anjos serão enviados, tocarão trombetas e farão o quê? Reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Nova pergunta. Para que os anjos vão reunir o povo? Para ser o quê? Arrebatado. É mais um texto que mostra que segunda vinda de Jesus e arrebatamento são 2 eventos comuns, paralelos, não separados. Essa é uma outra promessa também que a Bíblia nos faz fantástica, porque na época em que a igreja estiver sendo perseguida, martirizada, angustiada, quando pais serão separados de filhos, quando esposos serão separados de suas esposas, talvez, suponhamos aqui, o pastor Marcos está pregando lá numa outra região no norte do Brasil, ou ainda enviado para um outro lugar do mundo, e a Clarice está aqui orando pelo pastor, e o pastor acaba não retornando. Suponhamos que o pastor tenha sido um mártir pela causa de Cristo. E aí a Clarice está aqui no Brasil, distante do seu esposo. Mas na segunda vinda de Jesus, a palavra do Senhor diz
que todos aqueles que nós mais amamos, nossos queridos, aqueles por quem temos uma aproximação maior, por mais que tenham morrido, sido sepultados distantes de nós, na segunda vinda, os anjos reunirão